Fala, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu não poderia deixar de passar batido a comparação da reunião que houve hoje do presidente do PR com os seus ministros, né? Os ministros que compõem parte do ministério dele que compõe o seu governo. E aí vocês devem ter se surpreendido com o comportamento polido, o comportamento educado, tudo bem pautado, tudo bem organizado da reunião de hoje. Isso me faz lembrar o quanto é importante aquele princípio que a gente fala tanto, o princípio republicano da publicidade. Publicidade. O comportamento de todos eles diante das câmeras, diante da mídia, foi totalmente diferente da reunião do último dia 22 de abril. E percebam que antes Bolsonaro tinha dito que não ia mais haver aquelas reuniões, que os encontros iam ser individuais. Eu fico me perguntando como, se a gente descobrisse a importância da cobrança, inclusive a importância da lei de acesso à informação. Por isso se quer esconder muita coisa, por isso que não se quer publicizar muita coisa, justamente por conta dessa cobrança pública. Vejam só, eu trouxe aqui para resgatar com vocês que a gente nunca pode esquecer, jamais vai esquecer, algumas frases de alguns ministros naquela reunião. Eu vou começar citando uma que ofendeu a uma classe que está se expondo muito diante do coronavírus no Brasil para atender aos clientes, enfim. Foi a frase de Paulo Guedes, ministro da Economia, que ele diz: o senhor já notou que o BNDES e a Caixa são nossos, públicos. A gente faz o que a gente quer. A gente faz o que a gente quer. Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Eu fico observando como a forma chula, a forma baixa que se trata um patrimônio tão importante do Brasil como as demais empresas públicas que têm a sua função social no país. Então, essa foi uma das pérolas da reunião. Vamos citar outra aqui do presidente, que ele diz o seguinte: ele incomodado com a OAB. Tem aí a OAB da vida, enchendo o saco do Supremo para abrir processo impeachment, porque eu não apresentei meu exame de vírus. Essas frescuras todas, que todo mundo tem que estar ligado. Então, não se gosta da fiscalização, não se gosta da transparência. A OAB cumpre o papel de ajudar na fiscalização do governo, das ações de agentes públicos, mas isso também incomodou e foi explicitado lá na reunião. Eu trago mais, que foi uma das mais graves, das mais ofensivas, que foi contra um outro poder da República, outra função do Estado, que foi contra o Supremo Tribunal Federal, quando o Weintraub, ele diz por mim, e virou, né, para apontar para o STF, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Vejam bem, o ministro da Educação, a que termo se refere aos ministros do Supremo. Isso era previsível, tendo em vista o nível do próprio candidato a presidente, quando na campanha os termos que ele sempre utilizou. Não é novidade que uma equipe não pudesse vir um dia com esses termos aos demais poderes. E ainda não podemos esquecer também do incômodo do presidente Bolsonaro em relação às investigações da polícia do Rio de Janeiro. Ele diz: eu não vou esperar foder minha família, eu não vou esperar foder a minha família toda de sacanagem ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E aí a gente tem outro princípio da impessoalidade, que justamente há essa confusão aqui, quando ele fala disso, ele está misturando os papéis de chefe do Poder Executivo
executivo com questões pessoais, com interesses pessoais. E vamos lá, mais alguma, deixa eu citar mais algum para o vídeo não ficar longo, mas para a gente deixar registrado esse momento épico em que diante da Câmara, diante da imprensa, que ele distrata tanto, o presidente distrata tanto e trata com desdém, o comportamento dele foi totalmente diferente, parecia outra pessoa. Mas eu sempre digo o seguinte, Bolsonaro ele tem uma postura, percebam, sempre que ele vier com conversa de apaziguar as coisas, no outro dia, eu converso muito com o meu noivo sobre isso, no outro dia vem uma bomba. No outro dia, 2 dias depois, vem alguma outra desavença. Vamos lá, a pérola do ministro Ricardo Salles. Ele disse na última reunião do dia 22, a oportunidade que nós temos, que a imprensa está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu a Onyx, certamente cobrou dele. Cobrou de Paulo, cobrou de Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo. E aí todos os ambientalistas, aqueles que representam a proteção do meio ambiente se manifestaram sobre essa e outras falas dele, muito ofensivas, muito... Vocês lembram a história de passar a boiada? Todas as falas que foram repudiadas pelo mundo e muito mais quando a gente lembra daquele vazamento do óleo no mar, que até hoje não se tem notícia do que foi, de quem foi, não tem resultado das investigações, e também das queimadas na Amazônia, inclusive o desmatamento gigante que nos entristece muito. Há um movimento contrário, em vez de proteção, mas de liberalização, de legalização da grilagem, do desmatamento. Vamos ver só mais uma aqui, só mais uma, que é bastante preocupante também, que o Bolsonaro soltou lá. Sistemas de informações, o meu funciona, o meu particular funciona. Que sistema de informação particular é esse? Você tem a BIM, você tem a Polícia Federal, você tem uma estrutura da República e existe uma estrutura obscura, uma estrutura particular, que não é oficial. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por sistema de informações que eu tenho. É muito preocupante sobre essa questão da informação, por conta, eu sempre digo, o princípio, a transparência, é um servidor público, é um agente público, é uma pessoa pública e que deve respeito à Constituição e às leis da República. Mas a gente percebe um retrocesso na divulgação de informações, na transparência. Então, eu quis trazer esse vídeo para a gente não passar batido a diferença da reunião de hoje e da reunião do dia 22 de abril, e que foi terrível, mas foi a transparência de que governo a gente tem. A gente tem e que não foram todos que escolheram, mas por causa de um, lembra da história, por causa de um todos pagam. Enfim, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar sobre essa diferença de comportamento dos ministros. O que foi que deu para eles se comportarem, serem praticamente outras pessoas na reunião de hoje em relação à reunião do dia 22? O que você concorda das palavras daqueles ministros ou discordam? O que muda no cenário do Brasil diante de uma presidência que está se tornando, o país está se tornando um pária mundial, infelizmente. Obrigado por visitar o nosso canal, obrigado por participar, nos ouvindo. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar. Obrigado, gente.